O ano é 845. Em algum lugar na Europa, um homem de Deus se ajoelha, rezando por paz. Em outro, um rei sonha com a prosperidade de seu povo. Mas no gélido norte, onde o gelo se quebra e os ventos uivam, um som irrompe na névoa da aurora. O arrastar de quilha na areia, o clangor de machados sendo afiados, o grito primal de 1000 gargantas sedentas por sangue. Este não é o som da paz. É o prenúncio de uma praga, uma tempestade de fúria que se levanta contra o coração da cristandade. Este é o som de Ragnar. Ele não se ergueu de lendas, mas as forjou em fogo e ferro. Ragnar Lothbrok, o homem cujo nome faria bispos tremerem e reis empalidecerem. Seu olhar gélido, uma promessa de condenação. Sua vontade, mais dura que o granito das montanhas. Com a audácia de um deus e a astúcia de um lobo, ele reuniu não apenas um exército, mas uma força da natureza. 120 drácares, cada um uma serpente marinha com suas proas de dragão cuspindo pavor. Cada remo, uma batida do coração de um monstro invencível. Mais de 5.000 homens. Não camponeses conforcados, mas guerreiros forjados em 1000 batalhas, suas peles adornadas com cicatrizes de vitórias e massacres, seus olhos brilhando com a promessa do Valhalla. A frota se lançou ao Sena, o rio que deveria ser a veia da França, mas que agora se tornaria sua artéria cortada. Uma serpente escamosa e implacável, seus flancos de madeira e ferro, riscando as águas escuras, deslizando para o interior de uma terra que nunca havia sentido tal terror. A cada curva do rio, a fumaça se erguia, densa e negra, como uma mortalha sobre a paisagem. Vilarejos que dormiam na tranquilidade de séculos eram arrancados de seu sono por gritos, pelo crepitar das chamas, pelo clangor ensurdecedor do aço contra a carne. As casas, os lares, tudo se desfazia em cinzas sob o avanço inexorável. E não eram apenas os humildes que sentiam o peso da mão de Ragnar. Os mosteiros, santuários de oração e guardiões de riquezas acumuladas tornaram-se presas fáceis para a fome viking. Portas maciças de carvalho eram arrombadas, suas capelas profanadas. Ouro, prata e joias eram arrancados dos altares, relíquias sagradas jogadas ao chão e esmagadas sob botas sujas. Monges, com seus rostos pálidos de pavor, eram arrastados para fora, suas preces abafadas pelos risos roucos dos invasores. Muitos foram massacrados sem piedade, outros acorrentados, destinados a uma vida de escravidão ou pior, a um sacrifício pagão nas mãos de seus algozes. O Sena, que deveria levar a vida, agora carregava em suas águas a fuligem da destruição e o eco dos lamentos. Ragnar não estava apenas saqueando, ele estava enviando uma mensagem, escrita em chamas e sangue, a cada milha percorrida. Paris, a joia da coroa carolíngia, a cidade das luzes, esperava ignorante de que a escuridão navegava em sua direção. O ar tornava-se pesado com o cheiro de fumaça e o presságio de morte. A cada remo que batia na água, a cada saque, a cada vida ceifada, Ragnar reafirmava seu domínio. O rio não era apenas um caminho, era um corredor da morte, e no seu final, o destino de um império estava prestes a ser reescrito pelo machado de um viking. A fúria nórdica estava à porta, e Paris estava prestes a conhecer seu pesadelo mais sombrio. Enquanto os drácares de Ragnar cortavam as águas do Sena, o pânico que se espalhava pelas margens não era apenas o medo da morte. Era o pavor de algo desconhecido, de uma força que parecia desafiar a própria ordem divina. A cada dia, a frota viking se adentrava mais no coração do reino franco, deixando para trás um rastro de destruição tão vasto que parecia que o próprio chão estava sendo queimado. O cheiro de fumaça e de cinzas pairava pesado no ar, misturando-se com o temor nas mentes dos camponeses e dos nobres. Eles não estavam preparados para a guerra que Ragnar trazia.
Os francos, acostumados a disputas internas e a ameaças mais previsíveis, encaravam agora uma entidade que operava sob um código completamente diferente. Para eles, a guerra tinha regras, limites. Para Ragnar e seus homens, a única regra era a vitória. E os limites eram apenas obstáculos a serem superados pela força bruta e pela astúcia. A pilhagem não era um mero ato de roubo. Era um ritual, uma forma de honrar seus deuses e de demonstrar sua supremacia. Cada vilarejo saqueado, cada mosteiro em chamas, era um tributo pago à fúria que eles encarnavam. Os gritos de desespero que ecoavam das margens do Sena eram respondidos pelos cantos de guerra dos vikings, sons guturais que pareciam vindos de outro mundo, um mundo onde a escuridão reinava e a violência era sagrada. Os escudos coloridos nas laterais dos drácares pareciam sorrir com a desgraça alheia, enquanto os olhos dos guerreiros brilhavam com uma mistura de excitação e determinação impiedosa. Eles eram os lobos famintos e a França era a floresta farta. A paisagem se transformava. Campos verdes e férteis viravam terras arrasadas. Vilas que pontilhavam o horizonte agora eram apenas pilhas fumegantes de escombros. As árvores à beira do rio, antes testemunhas da paz, agora observavam em silêncio a passagem do terror, suas folhas cobertas pela fuligem dos incêndios. O som dos remos ritmados na água era o batimento cardíaco dessa força invasora, uma melodia macabra que anunciava a inevitabilidade da chegada de Ragnar. Paris, a capital orgulhosa do Império Carolíngio, ainda respirava, mas sentia a aproximação do perigo como uma mão gelada apertando seu coração. Mensageiros, exaustos e aterrorizados, chegavam à corte de Carlos, o Calvo, com relatos cada vez mais sombrios da devastação. A imagem de um exército pagão, vindo dos mares, invadindo suas terras sagradas, era algo que desafiava sua compreensão e abalava os alicerces de sua fé. O Sena, que deveria proteger e nutrir a capital, tornava-se o caminho para sua potencial ruína. Ragnar, no comando de sua frota, observava a terra que estava conquistando. Seu semblante era imperturbável, seus olhos calculistas, avaliando cada nova oportunidade, cada nova fraqueza revelada por seus inimigos. Ele sabia que cada quilômetro percorrido, cada vida ceifada, cada incêndio aceso, não era apenas um ato de guerra, mas um golpe psicológico que corroía a vontade de resistir dos francos. O Sena era mais do que um rio. Era uma veia aberta, e por ela, o pavor de Ragnar escorria diretamente para o coração de um império. A entrada no Sena não era apenas o início de uma campanha militar, mas a abertura de um portal para o pesadelo. E Paris estava logo adiante. Paris respirava o ar pesado da incerteza. A cada dia que passava, a sombra dos drácares de Ragnar se alongava, projetando-se sobre a capital como uma maldição iminente. Nos salões dourados da corte de Carlos, o Calvo, o burburinho de pânico, substituía o sussurro de intrigas. A reputação de Ragnar Lothbrok o precedia, voando à frente de sua frota como um corvo negro, anunciando a desgraça. Ele não era apenas um chefe tribal distante. Para a mente cristã do século IX, Ragnar era um monstro pagão, um arauto do fim dos tempos, talvez até um enviado do próprio Loki, uma encarnação do caos que ameaçava engolir a ordem divina. Bispos tremiam em seus púlpitos e a palavra viking se tornava sinônimo de demônio nas preces murmuradas em cada igreja. Mas Ragnar não era apenas um bruto. Sob a fachada do guerreiro implacável, jazia a mente de um estrategista astuto, um mestre da guerra psicológica. Ele entendia que o medo era uma arma tão potente quanto o machado afiado. A destruição sistemática de vilarejos e mosteiros não era apenas por saque, era uma mensagem cruel, um aviso de que a resistência era fútil e a piedade inexistente. Enquanto a corte franca debatia em desespero, presa na teia da burocracia e da indecisão,
Ragnar agia com a velocidade de um raio. Sua ofensiva era uma avalanche, e a cada passo o rei Carlos era pego mais de surpresa, sua lenta resposta contrastando dolorosamente com a agilidade brutal de seu inimigo. Carlos, o Calvo, neto de Carlos Magno, herdeiro de um império vasto, mas fragmentado, encontrava-se em uma posição precária. Seus exércitos estavam dispersos, seus vassalos relutantes em unir forças, e a notícia da fúria viking se espalhava mais rápido do que qualquer ordem real. O contraste era gritante. De um lado, a brutalidade nórdica, coesa e focada em um único objetivo. Do outro, a hesitação cristã, paralisada pela fé e pela política. Enquanto Ragnar avançava com a certeza de um destino orquestrado pelos deuses nórdicos, Carlos se agarrava às preces e à esperança de um milagre. A imagem de Ragnar se tornou mítica, quase sobrenatural. Histórias de sua força, de sua crueldade e de sua sorte em batalha corriam como fogo selvagem. Ele era o filho de Odin, o escolhido dos deuses para punir os francos e reaver o que era seu por direito de conquista. Essa aura, essa lenda viva, era mais poderosa do que qualquer exército. Ela desmoralizava os defensores antes mesmo que as primeiras flechas fossem disparadas. A simples menção de seu nome era suficiente para fazer guerreiros endurecidos estremecerem, duvidarem de sua fé e de sua capacidade de resistir. No coração da cristandade, o medo plantado por Ragnar não era apenas o temor da morte física, era um pavor existencial. Era o choque entre dois mundos, o caos primordial dos pagãos e a ordem estabelecida da fé cristã. O aço nórdico estava prestes a colidir com a fé inabalável dos francos, e o resultado dessa colisão determinaria não apenas o destino de Paris, mas talvez o curso de toda a Europa Ocidental. Enquanto os sussurros de Ragnar ecoavam pelos corredores de Paris, a corte de Carlos, o Calvo, vivia um dilema paralisante. De um lado, a crença fervorosa de que Deus protegeria a cidade santa. Do outro, a realidade inegável do avanço implacável dos pagãos. Conselheiros, bispos e generais debatiam, mas cada solução proposta parecia frágil diante da força sobrenatural que o líder viking parecia possuir. A lenda de Ragnar, alimentada pelos relatos aterrorizantes que chegavam do Sena, tornava-o um inimigo quase invencível na mente dos francos. Ele era o terror encarnado, e essa percepção desarmava-os mais do que qualquer machado. Carlos, o Calvo, era um homem de seu tempo, preso entre a devoção religiosa e a necessidade urgente de uma resposta militar. Mas a velocidade da ofensiva de Ragnar o deixava em desvantagem. Onde o rei franco precisava de semanas para mobilizar suas tropas dispersas pelos vastos domínios, Ragnar navegava em dias, saqueando e aterrorizando com uma eficiência brutal. A cada notícia de um vilarejo queimado ou de um mosteiro profanado, a fragilidade da defesa franca se expunha. A fé, por mais forte que fosse, não era uma muralha contra os machados e a astúcia viking. O contraste entre a brutalidade nórdica e a hesitação cristã era um abismo intransponível. Os vikings, com sua mentalidade de tudo ou nada, avançavam sem temor, movidos por uma mistura de ganância, glória e um fatalismo pagão que os tornava destemidos. Para eles, morrer em batalha era uma passagem para o Valhalla, uma recompensa, não uma tragédia. Para os francos, a morte era um mistério, o fim de uma vida e a jornada para a eternidade, e a guerra, um mal necessário. Essa diferença fundamental no propósito da vida e da morte tornava o choque ainda mais desequilibrado. Ragnar não apenas invadia terras, ele invadia mentes. Ele usava o medo como uma arma psicológica. Cada saque, cada massacre não era um ato aleatório de violência, mas parte de uma estratégia calculada para quebrar a moral dos francos antes mesmo do confronto direto.
A simples presença de sua frota no Sena era um lembrete constante de que a ordem conhecida estava prestes a ser desmantelada. O filho de Odin não era apenas um guerreiro, ele era um símbolo vivo do caos que ameaçava engolir a ordem estabelecida. A tensão psicológica crescia, os sinos das igrejas tocavam incessantemente, não em celebração, mas em um lamento contínuo, uma prece desesperada por salvação. As defesas de Paris eram reforçadas às pressas, mas o pavor já havia se infiltrado nas muralhas. O caos e a ordem, o aço e a fé, esses dois mundos estavam em rota de colisão, e o coração da cristandade sentia a pressão esmagadora. Paris, a joia do império, estava à beira de um confronto que definiria não apenas seu destino, mas o destino de uma era inteira. Antes de a sombra dos Drácares de Ragnar pairar sobre as muralhas de Paris, a fúria viking se desencadeou sobre outros assentamentos, servindo como uma terrível orquestração do que estava por vir. Rouen, uma cidade rica e estratégica, foi a primeira a sentir o peso total da brutalidade nórdica. Não foi um mero assalto, mas uma declaração de intenções, um aviso sangrento para o reino franco. Os vikings desceram em massa, seus gritos de guerra ecoando pelas ruas estreitas, sobrepondo-se aos lamentos de pavor. A cidade, despreparada para a ferocidade e velocidade do ataque, caiu rapidamente. Ruas outrora movimentadas transformaram-se em um palco de carnificina e caos. As casas eram arrombadas, suas posses saqueadas, seus habitantes arrastados para a luz do dia, alguns para a morte sumária, outros para um cativeiro incerto. Mas o foco principal da fúria não eram as casas, e sim os pilares da cristandade. Os monastérios, com suas bibliotecas repletas de manuscritos e seus altares adornados com ouro e prata, eram alvos cobiçados, não apenas por suas riquezas materiais, mas por seu valor simbólico. Para Ragnar e seus homens, incendiar um monastério não era apenas um ato de destruição, era uma profanação deliberada, um desafio direto ao Deus cristão. As chamas que consumiam a madeira e as pedras dos edifícios santos eram uma resposta à fé que os francos tão desesperadamente professavam. As cruzes eram derrubadas, os ícones religiosos esmagados sob botas sujas, as relíquias de santos, veneradas por séculos, eram arrastadas para fora, muitas vezes profanadas e depois abandonadas ou destruídas. Bispos e abades, antes figuras de autoridade e respeito, eram capturados, humilhados e, em muitos casos, sacrificados em rituais pagãos. O saque de Rouen não era apenas um ato de pilhagem, era parte de uma guerra religiosa e cultural. Os vikings, com sua adoração aos deuses antigos e sua profunda desconfiança da fé cristã, viam nessa campanha uma cruzada inversa. Eles estavam purificando a terra, devolvendo-a aos deuses primordiais, lavando-a com sangue e fogo. A brutalidade era calculada, uma tática para semear um terror psicológico tão profundo que minaria a vontade de qualquer um que ousasse se opor a eles. As cenas de Rouen se repetiriam em outros assentamentos ao longo do Sena. A fumaça das cidades queimadas criava uma névoa sombria que anunciava a aproximação de Ragnar. Cada monastério incendiado, cada bispo capturado, cada relíquia profanada era um recado claro, brutal e inescapável para a igreja e para o império. O cerco que se aproximava de Paris não seria apenas físico, não seria apenas uma batalha por muros e portões. Seria um cerco espiritual, um ataque à alma de uma civilização. E Ragnar era o seu carrasco. A fúria desencadeada em Rouen era apenas um prelúdio do inferno que Paris estava prestes a enfrentar. O saque de Rouen não foi um evento isolado, mas uma peça fundamental na estratégia de terror de Ragnar. Cada monastério em chamas, cada grito de horror ecoando pelos vales do Sena, amplificava a lenda do filho de Odin e paralisava a vontade de resistir dos francos. A brutalidade observada em Rouen
era um espetáculo de horrores encenado para o reino de Carlos, o Calvo, uma amostra do destino que aguardava a capital. Os vikings não apenas levavam seus bens, eles roubavam a esperança e a fé, deixando para trás um vácuo de pavor. A riqueza dos mosteiros, acumulada ao longo de séculos de devoção e doações, era um chamariz óbvio para os nórdicos. Cálices de ouro, crucifixos incrustados de joias, vestimentas sagradas bordadas com fios de ouro, tudo era arrebatado com a mesma voracidade. Mas a destruição que acompanhava o saque era o verdadeiro golpe. Livros sagrados eram rasgados e atirados ao fogo. Imagens de santos eram quebradas em pedaços, seus fragmentos espalhados pela terra como pó. A profanação era completa, um desrespeito calculista a tudo o que os francos consideravam sagrado. Os bispos e clérigos, figuras de autoridade moral e espiritual, eram alvos específicos. Ser capturado significava enfrentar uma humilhação que ia além da dor física. Alguns eram mantidos como reféns para resgates. Outros eram torturados e executados de formas macabras, seus corpos exibidos como troféus. O impacto psicológico era devastador. Se nem os homens de Deus estavam a salvo, quem poderia estar? A campanha de Ragnar no Sena não era apenas uma série de ataques militares. Era uma guerra de propaganda, onde a brutalidade era a mensagem e o medo a resposta. A cada dia, a frota viking se movia e cada novo assentamento saqueado adicionava mais lenha à fogueira do terror que Ragnar acendia. Os rios se tornavam veias pelas quais o veneno do pânico se espalhava. O Império Franco, que antes se via como o baluarte da cristandade, agora se via vulnerável. Suas defesas desmoronando não apenas sob a força dos machados, mas sob o peso esmagador da desesperança. O cerco que se aproximava de Paris, a joia da coroa franca, não seria apenas uma prova de força militar. Seria um teste de espírito, um confronto entre a fé inabalável e a fúria impiedosa. Rouen e os outros assentamentos queimados eram o prólogo sangrento, um lembrete vívido e aterrorizante de que Ragnar não vinha apenas para tomar. Ele vinha para destruir e dominar, não apenas os muros, mas as mentes e almas de seus inimigos. O martelo de Odin estava prestes a cair sobre a cidade de São Dinis, e o eco de sua fúria já podia ser sentido em cada coração franco. O eco dos incêndios em Rouen ainda ressoava quando Carlos, o Calvo, finalmente moveu-se. Desesperado para deter o avanço implacável de Ragnar, ele enviou um exército, uma força considerável de seus melhores homens, com a missão de interceptar os vikings. A esperança era que a fé e o número pudessem conter a maré pagã. No entanto, o que os francos não compreendiam era que Ragnar não era apenas um invasor bárbaro. Ele era um gênio tático, um predador que enxergava as fraquezas de sua presa com clareza cristalina. O local escolhido para o confronto foi a ilha de Oisel, uma pequena massa de terra cercada pelas águas frias do Sena. Foi ali que a armadilha de Ragnar se fechou. Ele permitiu que as tropas francas avançassem, observando seus movimentos com um olhar calculista. Os francos, talvez confiantes demais em sua superioridade numérica ou na proteção divina, cometeram o erro fatal de se isolar. A ilha, que deveria ser um ponto estratégico de defesa, tornou-se uma prisão, uma câmara de execução para milhares de homens que acreditavam estar lutando uma guerra santa. Ragnar não atacou de frente com força bruta. Ele usou a inteligência. Com a ilha cercada por seus drácares e homens, ele isolou a tropa franca, cortando suas rotas de fuga e suprimento. A batalha que se seguiu não foi um confronto equilibrado, mas um massacre metódico. Os vikings atacaram com uma precisão brutal, suas machadinhas e espadas cortando as fileiras francas com uma eficiência aterrorizante. O som do aço contra o aço, os gritos de dor e o desespero dos homens moribundos se misturavam no ar, ecoando sobre as águas do rio. A resistência franca foi quebrada.
O que restava do exército de Carlos foi dizimado, seus corpos jogados ao Sena, tingindo as águas de vermelho. A ilha de Oisel tornou-se um monumento macabro à genialidade tática de Ragnar e à ingenuidade de seus inimigos. Não era apenas uma vitória militar, era uma demonstração de poder, um aviso brutal. Quem ousasse resistir à fúria de Ragnar sangraria. Era uma recompensa forjada em sangue que fortalecia a lenda do líder viking e aterrorizava ainda mais o coração da cristandade. A batalha na ilha de Oisel foi um ponto de virada decisivo. Ali, Ragnar Lothbrok deixou de ser apenas um invasor temido e se transformou no inquestionável dominador. Sua vitória não apenas aniquilou uma parte significativa das forças francas, mas também quebrou a moral de qualquer um que considerasse desafiá-lo. O terror que ele havia semeado no Sena agora florescia com uma certeza sangrenta. Paris, a poucos dias de navegação, estava prestes a sentir o impacto total dessa demonstração de poder. O caminho estava livre e a sombra de Ragnar se alongava sobre a capital, agora indefesa. O Sena, que havia testemunhado a passagem dos drácares de Ragnar, agora engolia os corpos dos soldados francos, um atestado sombrio da falha de Carlos, o Calvo. A ilha de Oisel, antes um ponto verde no rio, transformou-se em um cemitério improvisado, onde o sangue manchava a terra e os gritos de agonia ainda pareciam ecoar no ar. Para Ragnar, não era apenas uma vitória. Era uma aula, uma demonstração de que a fé não parava machados e a coragem não vencia a astúcia. A elite militar franca havia sido humilhada e aniquilada, não em um cerco prolongado, mas em uma armadilha rápida e brutal. A genialidade tática de Ragnar residia em sua capacidade de ler o campo de batalha e explorar as fraquezas de seu inimigo. Ele não se intimidava com números, ele os manipulava. Ao isolar os francos, ele transformou uma possível linha de defesa em um matadouro. As flechas choveram, os escudos se chocaram, e o resultado foi o som gutural da carne sendo partida pelo aço nórdico. A derrota em Oisel não foi uma batalha perdida, foi uma capitulação do espírito franco, um reconhecimento doloroso da superioridade militar e psicológica de Ragnar. O retorno de poucos sobreviventes, em choque e traumatizados, à corte de Carlos o Calvo, foi mais devastador do que qualquer exército invasor. Seus relatos de horror, de um inimigo que parecia invencível e impiedoso, espalharam-se como uma praga, corroendo qualquer resquício de moral entre os defensores de Paris. A mensagem de Oisel era inconfundível. Ragnar não estava ali para negociar. Ele estava ali para dominar, e a dominação viria a qualquer custo. A confiança dos francos, já abalada pelos saques ao longo do Sena, desmoronou completamente após o massacre. A recompensa do sangue de Ragnar era um tributo à sua crueldade e eficácia. O Império Carolíngio, um gigante em sua própria mente, cambaleava diante de um predador que não seguia suas regras. Paris, o coração da cristandade, estava agora verdadeiramente exposta, suas defesas enfraquecidas e sua vontade de resistir à beira do colapso. O caminho para a cidade estava livre, não por ausência de defensores, mas pela aniquilação da esperança. Ragnar havia se tornado mais do que um guerreiro. Ele era o arauto da destruição, e Paris seria seu próximo e derradeiro troféu. Finalmente, o espectro de Ragnar não era mais uma ameaça distante no Sena. Ele estava ali. As proas de dragão dos drácares, antes meras lendas sussurradas, agora se erguiam ameaçadoramente contra o horizonte de Paris, suas silhuetas escuras refletidas nas águas do rio. A cidade, a joia da coroa carolíngia, a muralha sagrada da cristandade, via-se pela primeira vez à mercê de uma força que parecia vinda das profundezas do inferno. O cheiro de fumaça, trazido pelos ventos do oeste, misturava-se ao odor do pavor que já permeava cada viela, cada coração parisiense. Não era apenas um cerco militar.
Era um assalto psicológico, onde o terror se unia à ofensiva militar em uma sinfonia macabra. Ragnar, com a cidade à vista, não hesitou. Ele não veio apenas para cercar, ele veio para aterrorizar. A chegada dos vikings foi um espetáculo de fúria e provocação. Ao invés de um avanço lento e cauteloso, Ragnar organizou ataques rápidos e implacáveis. Pequenas incursões que tinham como objetivo principal não a conquista imediata, mas a disseminação do pânico e a desmoralização total dos defensores. Guerreiros desembarcavam, movendo-se com a eficiência brutal de predadores, atacando as áreas externas da cidade, longe do alcance direto das defesas mais fortes. Os incêndios se multiplicaram. Igrejas e edifícios fora das muralhas, que antes eram símbolos de fé e civilização, tornaram-se chamas que lambiam o céu noturno, transformando o horizonte parisiense em um espetáculo de devastação. O fogo para os vikings era uma arma. Não apenas destruía propriedades, mas consumia a esperança, queimava a fé e projetava sombras gigantescas de medo sobre a cidade sitiada. Cada igreja que ardia era uma afronta direta ao Deus cristão, uma demonstração de que nem mesmo o sagrado estava seguro da fúria pagã. Mas Ragnar foi além da simples destruição. Ele orquestrou atos de sadismo calculado, gestos vis que tinham como objetivo quebrar o espírito dos parisienses. Dizem as crônicas que monges capturados em mosteiros ao longo do Sena foram brutalmente assassinados e suas cabeças, ainda ensanguentadas, foram arremessadas sobre as muralhas da cidade por catapultas improvisadas. O impacto dessas cabeças rolando pelas ruas, seus olhos vazios encarando o céu, era um insulto final, uma profanação tão chocante que gelava o sangue dos defensores. Não era apenas uma tática militar, era uma provocação religiosa, uma guerra declarada contra a alma de Paris. O terror psicológico se unia à ofensiva militar, criando uma pressão insuportável sobre os que estavam dentro das muralhas. Cada chama, cada grito, cada cabeça lançada sobre os muros servia para reforçar a imagem de Ragnar como um ser impiedoso, uma força demoníaca que não conhecia limites. A fé dos parisienses estava sendo testada não por um exército convencional, mas por um pesadelo vivo, forçado a testemunhar a barbárie mais abjeta. Ragnar queria que Paris caísse não pela força, mas pelo desespero, pela erosão da vontade de lutar. A muralha sagrada, embora de pedra, estava sob um ataque que mirava diretamente seu coração espiritual. O ar sobre Paris tornou-se espesso com a fumaça das vilas e igrejas incendiadas, uma nuvem escura que envolvia a cidade como um sudário. De dentro das muralhas, os parisienses observavam o horror se desenrolar a cada dia mais desesperados. Ragnar não precisava derrubar os muros para esmagar a moral de seus inimigos. Ele os quebrava por dentro com o terror e a profanação. Os ataques rápidos e cirúrgicos não davam trégua, mantendo os defensores em um estado constante de alerta e exaustão, sem saber onde o próximo golpe cairia. A visão das chamas, consumindo os santuários cristãos, era particularmente angustiante para uma população profundamente religiosa. Para eles, era um sinal de que seus pecados haviam atraído a ira divina, ou que Deus os havia abandonado. O sadismo de Ragnar, evidenciado pelo lançamento das cabeças de monges sobre os muros, era um golpe direto na fé, uma tentativa de semear a dúvida e o desespero nos corações dos mais devotos. Cada cabeça que rolava pelo chão de Paris era um lembrete vívido da barbárie que os esperava, uma promessa macabra do que aconteceria se a cidade caísse. As muralhas de Paris, embora imponentes e consideradas inexpugnáveis, estavam sendo testadas de uma maneira que seus construtores jamais poderiam imaginar. Não era apenas uma questão de sustentar um ataque físico. Era sobre resistir a uma campanha de terror
tão intensa que prometia corroer a vontade de lutar até mesmo dos guerreiros mais valentes. O cerco se arrastava, não com a monotonia de uma espera, mas com a agonia de uma tortura lenta e constante. Ragnar, do seu acampamento nas margens do Sena, observava a cidade com um sorriso cruel. Ele sabia que a verdadeira vitória não estaria em derrubar as pedras, mas em derrubar o espírito. A mistura de religião, guerra e provocação era a sua arte, e Paris era a sua tela. O cerco era um espetáculo de crueldade controlada, um jogo de paciência e intimidação. A cada dia que Paris resistia fisicamente, mais se deteriorava psicologicamente. A muralha sagrada estava de pé, mas seu coração, a esperança e a fé de seu povo estava sob um ataque incansável, um bombardeio de pavor que visava a rendição total, não pela força, mas pelo terror absoluto. No auge de sua campanha, quando a vitória parecia uma certeza inabalável, e Paris, ajoelhada pelo terror e exausta pelos ataques, estava prestes a cair, a força implacável de Ragnar Lothbrok encontrou um inimigo que não podia ser cortado por machado nem incendiado por tochas. Um inimigo invisível, mais traiçoeiro que qualquer exército franco, a praga. Uma doença misteriosa, vinda das sombras, começou a se espalhar sorrateiramente pelo acampamento viking, uma vingança silenciosa que os deuses cristãos pareciam ter enviado. O acampamento viking, antes um buliçoso centro de guerreiros confiantes e saques abundantes, transformou-se em um foco de sofrimento e morte. Homens que haviam enfrentado as mais ferozes batalhas sem piscar, que haviam massacrado exércitos e pilhado cidades, agora caíam em seus leitos, definhando. A febre os consumia, a tosse os sufocava, e seus corpos fortes, antes templos de ferocidade, tornavam-se frágeis cascas vazias. Eles morriam aos montes, não com o clangor glorioso do aço em combate, mas com o sussurro sutil do último suspiro, longe da glória do Valhalla. Ragnar, o conquistador temido, observava a cena com uma impotência que jamais havia sentido. Seus olhos gélidos, acostumados a ver o terror nos rostos de seus inimigos, agora viam o medo nos olhos de seus próprios homens, um medo que ele não podia dissipar. Os videntes e curandeiros vikings tentavam de tudo, com ervas e rituais, mas nada parecia deter o avanço da praga de Odin. Era o único momento em que os deuses nórdicos pareciam ter abandonado seu filho escolhido. A natureza, que eles tanto veneravam, havia se tornado seu mais formidável e cruel inimigo. A doença não discriminava. Os mais fortes caíam ao lado dos mais fracos. Líderes experientes, guerreiros lendários, cada um sucumbia à febre e à tosse, suas vidas ceifadas sem a honra de uma morte em batalha. O moral no acampamento despencou. O exército, que parecia invencível, capaz de dobrar um império, estava à beira da derrota, não pelas espadas francas, mas por uma força que escapava à compreensão e ao controle humano. O avanço, antes tão rápido e determinado, estagnou. A fúria viking, que havia varrido o Sena, agora se via contida por um inimigo microscópico, mas mortal. A vulnerabilidade havia se infiltrado no auge da campanha. Ragnar, o homem que se acreditava intocável, via seu poder esvair-se não em um campo de batalha, mas em um leito de enfermidade. Era uma reviravolta cruel do destino, uma ironia amarga para o invicto. O cerco a Paris, que deveria ser o clímax de sua glória, transformou-se em uma luta interna pela sobrevivência. A praga não apenas matava, ela semeava a dúvida, minava a confiança e testava a resiliência de um líder que até então nunca havia conhecido a derrota. Os ventos do destino haviam mudado, trazendo consigo não a glória, mas a sombra da morte. A ironia da situação não escapava a ninguém no acampamento viking. Homens que haviam sobrevivido a invernos rigorosos, a batalhas brutais e a travessias perigosas estavam sendo derrubados por uma doença que sequer podiam ver.
A frustração crescia, transformando a disciplina férrea em desespero silencioso. Ragnar, conhecido por sua inabalável força de vontade, via-se em um dilema terrível. Seus guerreiros, que o seguiam cegamente para qualquer batalha, agora eram vulneráveis, e sua maior ameaça não vinha dos defensores de Paris, mas de algo que estava dentro de suas próprias fileiras. O ritmo do cerco diminuiu drasticamente. As investidas ousadas e rápidas que haviam aterrorizado Paris cessaram quase por completo. A energia que impulsionava a campanha havia sido drenada pela doença. Os gritos de batalha foram substituídos por tosses roucas e gemidos de dor. As fogueiras, que antes iluminavam celebrações de pilhagem, agora serviam para queimar os corpos dos mortos, numa tentativa desesperada de conter a propagação da doença. O cheiro de doença e morte pairava sobre o acampamento, um contraste sombrio com o aroma de fumaça e glória que Ragnar costumava deixar em seu rastro. A praga, um inimigo imparcial e invisível, atingiu Ragnar em seu ponto mais sensível. Sua força de trabalho, a fonte de seu poder. Ele, o homem que havia dobrado a natureza e desafiado reis, estava agora à mercê de uma força maior. Essa vulnerabilidade humana, um detalhe que as sagas muitas vezes ignoram em sua busca por glorificar a lenda, dava um ritmo diferente à narrativa, injetando uma dose de realismo e desespero. Não havia sacrifícios de animais que pudessem agradar a Odin o suficiente para afastar essa maldição. A tensão interna no exército viking era palpável. A invencibilidade de Ragnar, a aura de semideus que o cercava, começou a ser questionada por alguns. Como o filho de Odin poderia ser atingido por uma fraqueza tão mundana? Essa dúvida, ainda que sussurrada, era um veneno lento que ameaçava desmantelar a coesão do exército. A confiança era a espinha dorsal de suas vitórias, e a doença estava corroendo essa espinha dorsal. Ragnar, em meio a essa crise, precisava tomar uma decisão. Continuar o cerco significava ver seu exército definhar até a aniquilação. Recuar, no entanto, seria um sinal de fraqueza, uma mancha em sua reputação. A praga não era uma derrota em batalha, mas uma armadilha, uma condição imposta pela própria existência. E essa condição o forçava a uma escolha que definiria sua lenda de uma maneira inesperada. Paris, exausta, esperava. E o tempo, que parecia estar ao lado de Ragnar, agora conspirava contra ele, impulsionado pela marcha silenciosa e implacável da morte. Com seu exército definhando sob o ataque invisível da praga, a glória iminente de Ragnar sobre Paris começou a se desvanecer. Aquele que nunca havia recuado diante de espadas inimigas, viu-se confrontado por um adversário que desafiava sua compreensão e seus métodos de guerra. No entanto, a astúcia de Ragnar, tão lendária quanto sua ferocidade, permaneceu intacta. Ele sabia que o tempo era um luxo que a doença não lhe permitia mais. Paris, exausta e aterrorizada, respirava aliviada com a pausa nos ataques, mas não compreendia a razão por trás do silêncio viking. Enquanto a praga dizimava seus homens, Ragnar não se entregou ao desespero. Em vez disso, sua mente estratégica trabalhou febrilmente. Ele havia demonstrado seu poder, infundido terror e humilhado o Império Franco. A cidade estava vulnerável, mas a um custo proibitivo para ele. Foi nesse momento que Carlos, o Calvo, o rei sitiado e desesperado, tomou uma decisão que mudaria o curso do cerco e entraria para a história como um dos maiores atos de submissão. Carlos sabia que suas forças estavam esgotadas e desmoralizadas. O massacre na ilha de Oicel e a incessante campanha de terror haviam quebrado a resistência. Diante da ameaça iminente de um ataque final de Ragnar, mesmo com o exército viking enfraquecido, o rei franco optou por uma saída impensável para a honra de um monarca: pagar. Ele decidiu comprar a paz, não com lanças e escudos, mas com prata, uma vasta fortuna. Mensageiros francos, pálidos e trêmulos,
foram enviados ao acampamento viking. Eles carregavam uma proposta, um resgate colossal em troca da retirada de Ragnar. A soma era estonteante para a época, 7.000 libras de prata. Uma quantia que representava anos de impostos, o peso da riqueza de um reino. Era um preço humilhante, uma admissão pública da incapacidade de Carlos de proteger sua capital pela força. Para surpresa de muitos, Ragnar aceitou. Ele não havia vindo para ocupar Paris, mas para dominá-la, para extrair sua riqueza e, mais importante, para forjar sua lenda. Ele não precisava derrubar cada muralha para vencer. A rendição de Carlos, a oferta de tamanha fortuna, era a prova final de sua vitória. Não houve conquista sangrenta dos muros, mas uma conquista muito mais profunda. A conquista da honra, do medo e da submissão de um império. A cena do pagamento deve ter sido visualmente impactante. Caravanas de carroças carregadas de sacos pesados de moedas de prata chegando ao acampamento viking. Homens de Ragnar, outrora pilhadores selvagens, agora se tornavam cobradores de impostos, pesando e verificando cada peça de metal precioso. Era uma inversão total da lógica da vitória. O vencedor não tomou a cidade pela espada, mas forçou o perdedor a comprá-la de volta com seu próprio tesouro. Ragnar não recuou por fraqueza, mas com a altivez de um rei que cobra tributo de outro rei. Paris estava a salvo, mas a um custo que ecoaria através dos séculos. A praga havia imposto uma condição, mas Ragnar a transformou em um triunfo. A decisão de Carlos, o Calvo, de pagar o resgate, ecoou como um trovão em toda a cristandade. Não era apenas uma transação, mas uma admissão tácita de que nem a fé nem os exércitos francos puderam deter a fúria de Ragnar. O ouro e a prata entregues aos vikings eram um símbolo da derrota, uma prova tangível da submissão de um império diante de um bando de pagãos do norte. Mas para Ragnar, a vitória não estava na ocupação física dos muros de Paris, mas na dominação do imaginário, na subjugação psicológica de seus inimigos. Ele havia dobrado um rei, não em um campo de batalha, mas com a ameaça e a astúcia. A retirada de Ragnar, carregado com o tesouro franco, não foi um ato de fraqueza, mas de um rei que cobra tributo. Ele havia chegado como um predador e agora partia como um soberano, levando consigo a riqueza e a honra de seus adversários. Os vikings, antes vistos como meros saqueadores, ascenderam ao status de uma força política e militar a ser reconhecida e temida. O pagamento do Danegeld, como viria a ser conhecido esse tipo de tributo, se tornaria um precedente perigoso para o futuro da Europa, um convite para mais incursões, um sinal de vulnerabilidade que os nórdicos explorariam repetidamente. Paris, embora salva da destruição final, carregaria para sempre as cicatrizes desse cerco. Não apenas as marcas físicas dos incêndios e saques em seus arredores, mas a cicatriz invisível da humilhação. A cidade que se orgulhava de ser a sentinela da fé e da civilização havia se ajoelhado diante dos filhos de Odin, comprando sua liberdade com a própria riqueza. Essa negociação, essa rendição, transformou a compreensão da vitória para os vikings. Vencer não era sempre ocupar, era dominar o medo, extrair a riqueza e forçar o inimigo a se curvar. O cerco de Paris foi um divisor de águas na lenda de Ragnar Lothbrok. Ele provou ser não apenas um guerreiro implacável, mas um estrategista calculista, capaz de transformar uma desvantagem, a praga em seu acampamento, em uma oportunidade de lucro e glória. A figura de Ragnar cresceu, tornando-se ainda mais mítica após esse evento. Para os francos, ele era um demônio que havia desafiado seu Deus e saqueado sua terra. Para os vikings, ele era um semideus, um líder que havia conquistado o impensável, extraindo ouro de um império sem precisar quebrar suas últimas defesas. A partida dos drácares de Ragnar pelo Sena, carregados com um vasto tesouro de prata, marcou o fim de uma ofensiva, mas o início de uma lenda.
O brilho da prata, refletindo o sol sobre as águas do rio, era um eco visual da fúria que havia se desencadeado sobre a França. A cidade de Paris havia se comprado, mas a um custo que a assombraria por gerações. O martelo de Odin havia caído, não em destruição total, mas em uma forma de dominação que era, para muitos, ainda mais avassaladora. O legado de Ragnar estava gravado não apenas na história, mas na memória do terror que ele havia imposto. O cerco de Paris havia chegado ao fim, mas a verdadeira história de Ragnar Lothbrok estava apenas começando a ser tecida. Com os drácares carregados de prata navegando de volta para o norte, a cidade respirou um suspiro de alívio, um misto de redenção e vergonha. Para os francos, a memória do terror que Ragnar havia imposto não desapareceria com a partida de seus navios. Ele não foi apenas um invasor, foi um pesadelo vivo, um flagelo que havia desafiado sua fé, saqueado suas terras e humilhado seu rei. Seu nome, antes distante, agora ecoava em cada sombra, em cada oração desesperada. A cada noite, as histórias daquele monstro pagão seriam contadas para lembrar a todos que o mundo não era tão seguro quanto parecia. Mas para os vikings, Ragnar era mais do que um guerreiro. Ele era um semideus, um líder visionário que havia desafiado o impensável e vencido. A campanha de Paris, com sua combinação de brutalidade e astúcia, com o imenso tesouro extraído de um império cristão, solidificou sua lenda. Ele havia levado seus homens a um reino distante, enfrentado exércitos superiores e, mesmo diante da praga, transformado uma potencial derrota em um triunfo financeiro e simbólico. As sagas seriam cantadas. Os feitos de Ragnar seriam recontados nas grandes salas, inspirando gerações de guerreiros a buscar glória e riqueza em terras estrangeiras. O Império Carolíngio, um colosso em decadência, nunca mais seria o mesmo. O cerco de Paris não foi apenas um incidente isolado, foi um sintoma de uma vulnerabilidade crescente. A incapacidade de Carlos, o Calvo, de proteger sua capital pela força e sua necessidade de pagar um resgate colossal revelaram uma fragilidade alarmante no coração do Império. Esse precedente do Danegeld se espalharia, tornando-se uma tática comum para os vikings em futuras incursões. A ideia de que reinos poderiam ser comprados, em vez de conquistados pela força bruta, abriu uma nova e lucrativa via para os povos nórdicos. Paris, a cidade que se via como o centro da civilização, a cidade da luz e da fé, aprendeu uma lição brutal. A muralha mais forte não era de pedra e argamassa, mas a memória do terror. O medo de Ragnar e o que ele representava se enraizou profundamente na psique coletiva da cidade. O Sena, que havia servido de porta de entrada para a fúria viking, agora seria para sempre associado à imagem dos drácares, da fumaça e dos gritos. O legado de Ragnar não era apenas um registro histórico, era uma ferida aberta, uma lembrança constante da fragilidade humana diante de uma força indomável e impiedosa. A campanha de 845 d.C. não foi apenas uma batalha, foi uma forja, onde a lenda de Ragnar foi moldada em fogo e sangue. Ele não apenas deixou um rastro de destruição física, mas uma marca indelével na mente das pessoas. O eco do martelo de Odin havia ressoado em Paris, e seu som persistiria por séculos, lembrando a todos que por um breve e terrível momento, um homem do norte havia ajoelhado um império. A partida dos drácares de Ragnar pelo Sena, carregados com o vasto tesouro de prata, selou não apenas o fim de um cerco, mas o nascimento de uma lenda imortal. As águas do rio, que haviam testemunhado a fúria e o pavor, agora refletiam o brilho da prata, um eco visual do triunfo de Ragnar. Para os francos, a memória do ocorrido não seria uma página empoeirada da história, mas uma cicatriz profunda na alma do Império.
O nome Ragnar, outrora desconhecido, tornou-se um espectro, um lembrete constante da vulnerabilidade de seus domínios e da fragilidade de sua própria fé diante de uma força pagã implacável. A campanha de 845 d.C. não foi apenas mais uma incursão viking, foi uma aula de dominação, onde Ragnar demonstrou que a vitória podia ser alcançada sem a necessidade de uma conquista total. A simples ameaça, a violência calculada e a capacidade de forçar um rei a pagar um tributo humilhante foram armas mais eficazes do que qualquer máquina de cerco. Esse evento consolidou a reputação de Ragnar como um estrategista lendário, um homem cujas façanhas transcendiam o mero saque e se elevavam ao patamar da conquista de vontades. Para os povos nórdicos, o retorno de Ragnar com a imensa riqueza de Paris seria celebrado por gerações. Ele havia cumprido sua promessa de glória e ouro, trazendo de volta um tesouro que falava por si só da grandeza de sua vitória. A lenda de Ragnar Lothbrok se tornaria um farol, inspirando outros chefes vikings a olhar para o sul, para as terras ricas e vulneráveis dos francos, com olhos famintos. A muralha sagrada de Paris havia sido comprada de volta, mas a um custo que a assombraria, provando que a fé e a força nem sempre eram barreiras intransponíveis. O legado de Ragnar não se limitou aos anais militares. Ele penetrou na cultura e na psicologia da época. A figura do viking, antes uma ameaça genérica, ganhou um rosto, um nome e uma reputação que se espalharia por toda a Europa. A imagem do filho de Odin, que havia desafiado os pilares da cristandade e voltado vitorioso, se tornou um símbolo de poder indomável para seus próprios povos. Este cerco, então, é mais do que um capítulo na história militar. É um ponto de inflexão na saga viking e na história europeia. É o momento em que a Fúria do Norte se manifestou em sua forma mais calculista e devastadora, deixando um eco que ressoaria através dos séculos. O martelo de Odin havia batido, e seu som, poderoso e final, forjara a lenda de Ragnar Lothbrok para a eternidade. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. E se você quer ir mais fundo e moldar sua mente como os maiores imperadores, conheça o e-book exclusivo do canal Imperadores, a Arte da Mente Invencível. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.